Videoclipe como manifestação artística é o nome do nosso componente. O que é arte? Atividades produzidas por um artista, mexendo com a ordem estética, com a ideia de mobilizar a percepção, emoções, as ideias, tentando estimular de algum modo interesse de consciência do espectador para aquela obra, cada obra dessa com um significado único e diferente. E esse tipo de abordagem sensível do mundo, de algum modo, ela permite que a manifestação de ideias, de sentimentos, de sensações aconteça vinculada a depender do período que ela está sendo produzida, de modo que o conceito de arte seja vinculado à época e à cultura que a pessoa vive, que aquele artista vive, que o espectador vive. Há um diálogo direto da manifestação artística com o período que ela está sendo executada, está sendo experimentada. E aí a gente tem que parar para pensar no seguinte: qual é essa sociedade que a gente vive hoje, a gente experimenta hoje? A sociedade contemporânea tem uma lógica de superficialidade, uma lógica de pouca leitura, uma lógica de comunicação por imagem, de uma extrema valoração do consumo, de todo um discurso construído voltado para a ideia de consumo. E aí o que eu acabei de falar? Imagem e discurso voltado para o consumo. E se a gente está falando do videoclipe como uma ferramenta de arte, o que o videoclipe essencialmente é? É um discurso construído por imagens e voltado para o consumo. A ideia é que aquilo se constitua como uma peça de propaganda. Aquilo está sendo apresentado para a gente poder consumir aquela música, para poder consumir aquele artista. É uma peça de arte construída com imagens, voltada para a lógica do consumo, ou seja, intrinsecamente ligada a essa característica da sociedade contemporânea que a gente acabou de definir. Então esse produto da indústria cultural, o videoclipe, é uma peça que tem uma significação forte para essa lógica contemporânea do pensar, do experimentar, do provar esse tipo de linguagem. Mas se a gente está falando de uma peça da indústria cultural, é interessante de novo voltar àquele conceito da ideia de cultura. Quando a gente fala em cultura, a gente tem alguns caminhos possíveis. A gente tem a ideia de cultura, vinculado a uma ideia de alta cultura, uma ideia de uma cultura elitizada. A gente tem a cultura popular e a gente tem a cultura de massa. E a nossa reflexão aqui, no caso do videoclipe, passa diretamente por um produto da cultura de massa. Então seria interessante a gente, a princípio, fazer alguns pensamentos ordenados para contextualizar bem esse conceito de cultura e onde o videoclipe vai se encaixar dentro disso, dentro dessa realidade, para a gente pensar qual é essa sociedade que abriga esse tipo de peça, esse tipo de manifestação, esse tipo de arte. Então vamos lá, alguns apontamentos sobre essa definição de cultura. O que seria cultura? É um termo que fundamentalmente define o que faz parte da nossa sociedade e o que fica de fora dela. A tua cultura está diretamente vinculada àquilo que lhe constitui enquanto indivíduo, aquilo que lhe constitui dentro dessa sociedade que te abriga. A cultura é um termo que está em constante metamorfose, ela está sempre mudando o tempo inteiro. Como eu falei lá no começo, ela está diretamente vinculada à época e ao local onde ela é experimentada. Então, ela está relacionada ao espaço físico e ao tempo histórico. Portanto, ela é mutante, ela está o tempo todo sendo redefinida. Aquilo que é tido como a cultura do teu povo hoje, há 50 anos atrás era diferente, daqui a 50 anos no futuro também vai ser diferente. Então, e para além dessa ideia dos pontos de apoio simbólicos, das definições dos símbolos, das tradições, das palavras, do idioma, da gastronomia, das roupas, dos costumes de uma sociedade, essas coisas acabam constituindo a sociedade. O Morin fala em pontos de apoio imaginários para a vida prática. Então, para você poder viver em sociedade, experimentar a tua sociedade, se entender enquanto parte dela, você se vale desses pontos de apoio imaginários que constituem a sociedade
através da cultura. E aí, a cultura de massa, que a gente vai entrar em mais adiante especificamente nisso, ela também influencia diretamente nessa construção desses pontos de apoio imaginários. Por isso é importante a gente estar pensando nela, discutindo ela, refletindo sobre ela. E aí, quais seriam esses pontos de apoio imaginários? Além da história da tua sociedade, da tua cultura, do teu povo, é, é, também a gente acaba influenciando diretamente, isso acaba também influenciando diretamente o modo como a gente se enxerga, o modo como a gente constrói imagens mentais a respeito da nossa realidade. E isso influencia diretamente na tua percepção de cidadania, na tua percepção de direitos, de deveres, é, toda essa memória envolvida na construção da tua cultura, na construção da tua identidade, nos discursos que permeiam a definição de quem é você, acabam definindo a tua vida prática. Então a ideia é que o real se projeta no mítico e o mítico se projeta no real. Uma coisa dialogando com a outra, esse campo do imaginário, esse campo do abstrato, acaba sendo diretamente responsável por influenciar a tua vida cotidiana, a tua vida prática. E aí, nessa conversa sobre tradições, sobre influência direta na vida prática, vale a gente atentar para a questão da cultura popular. Se a cultura popular surge em contraponto à ideia de uma cultura dominante, uma cultura elitizada, é, é muito problemático que acabe acontecendo a percepção de que essa cultura popular não mereça o mesmo lugar desse saber dominante, desse saber culto dominante. Então, qual é o problema? A partir do momento que você define a cultura popular mais apegada às tradições, não hegemônica, que vem das camadas populares da população, que é diferente de cultura de massa, daqui a pouco a gente faz essa diferenciação. Quando essa definição da cultura popular passa a ser feita em perspectiva da elite, isso é um problema, porque fica nesse conflito de quem pode ocupar qual lugar. É um jogo de tensionamento um tanto quanto interessante. Então a ideia da cultura popular, que ela tem que ser cuidada, tem que ser valorizada nessa perspectiva de diálogo com a identidade, pensando na importância das tradições e da memória para constituir quem nós somos enquanto sociedade. Se a gente atenta para o papel das tradições, da identidade dentro dessa realidade que a gente vive, a gente vai ter uma constituição, uma base, uma estrutura social mais bem construída, mais fortalecida nessa compreensão de quem nós somos e quais são os nossos direitos e deveres, como eu disse há pouco. Aí chega o início do século XX, com a expansão industrial, a ampliação desse poder industrial, surge uma nova industrialização. A industrialização das imagens, que acaba potencializando o caminho para a constituição daquilo que a gente chama de cultura de massa. A ideia da cultura de massa, pegando uma definição bem resumida, é a ideia da gente ter uma produção industrial de um universo muito grande de produtos que passa aí por setores como lazer, como a moda, num sentido mais amplo, os esportes, o cinema, a imprensa escrita, a imprensa falada, a publicidade, a televisão, os espetáculos, a literatura, a música, enfim, uma série de eventos, de produtos, de elementos que definem, que influenciam, que caracterizam o estilo de vida da sociedade contemporânea nesse meio urbano industrializado. Então essa influência de discursos tão intensa feita pela cultura de massa, ela acaba trazendo consequências estéticas e políticas. Então a gente passa a ter uma orientação num sentido de redução da autonomia, de uma redução redução não, na verdade uma construção de uma hierarquia estética. Tipo, o que deve ser bonito, o que deve ser interessante, o que deve ser visto, é definido por essa estrutura da indústria cultural que vende o tempo inteiro para você os produtos da cultura de massa, sempre lhe transformando em potencial consumidor desses discursos, dessa estética pré-definida, definida por algum sistema que entende
que aquilo é mais vendável e aquilo é mais interessante de ser consumido por você. Se constitui aí a aldeia global definida pelo McLuhan. A ideia é que essas novas tecnologias eletrônicas, essa potencialização da circulação de informação por imagens, acabe encurtando distâncias e com esse progresso tecnológico você reduz o planeta à mesma situação, como o McLuhan fala, que ocorre numa aldeia. Mas nesse caso, uma grande aldeia global que consuma da melhor forma possível, para quem vende, é claro, os discursos, a estética, um mundo em que todo mundo esteja de alguma forma interligado, graças à estrutura, à ação dessa indústria cultural. Então, aquele exercício que a gente pode fazer de olhar, de ligar uma rádio aí na tua cidade e ver o que toca, provavelmente você vai ligar e a cada 3 músicas vão ter 2 sertanejos no meio. E se você for lá no Google e buscar por cantor sertanejo, você vai encontrar tudo igual. Você vai ver aquela mesma imagem construída nos resultados, você vai ouvir uma música na rádio. Se você não for muito fã especificamente daquele artista e acompanhar exatamente a carreira dele, você não vai conseguir diferenciar um do outro, porque os arranjos são semelhantes, as vozes são semelhantes, as narrativas do eu lírico da música são semelhantes, é tudo muito parecido, porque de algum modo aquilo foi definido que é mais vendável, então aquilo recebe a mesma roupagem, o mesmo filtro, o mesmo o tratamento de venda para que aquilo se potencialize e lhe atinja da melhor forma possível. É mais ou menos por aí que funciona esse jogo. Então a lógica sempre é a adoção da lógica de mercado, mercado capitalista. É a ideia de vender um produto objetivando o maior lucro possível. Então, outra coisa que acaba acontecendo nessa lógica da indústria cultural é a mistura, o sincretismo entre o setor de informação e o entretenimento. Nasce aí a ideia de espetacularização, notícias que gerem curiosidade, acidentes bizarros, quebra da normalidade, crime, tudo que possa ser transformado em alguma coisa espetacularizada mesmo, de transformar a notícia em algo atraente, espetacular, bombástico, que mereça sua atenção. Então o consumo, nesse caso, é bem amplo, não é uma ideia de consumo só de você comprar alguma coisa, mas de você consumir, comprar discursos, ideias, audiência, de lhe programar para seguir aquilo de maneira mais fiel possível. Então a ideia da cultura de massa é animar esse movimento do real incorporando o imaginário. É você pegar a vida real e deixá-la repleta de conceitos imaginários e você fazer esse imaginário dialogar com o real, vendendo uma ideia de que aquilo que está sendo apresentado é necessário para você, é importante para você. É um processo de criar necessidade acima de tudo, de criar o desejo, de provocar o desejo. E a construção de um videoclipe passa, se você associar tudo isso que eu estou falando com a ideia de um videoclipe, ele tem que ser atraente, ele tem que ser algo criado para segurar sua atenção e você apreciar aquela música a partir desse estímulo visual também e querer consumir esse artista também pelo interesse visual que aquele vídeo está trazendo para você. Então, se você repensar todo esse discurso que eu tenho feito, vinculando ele à ideia de videoclipe, dá para ver que dá para pensar em muita coisa a respeito disso, a respeito dessa ideia de consumir, de dar visibilidade, de dar maior amplificação possível para esse produto que está sendo pensado para atingir o maior número de pessoas possível. Acho que dá um bom começo para pensar em algumas coisas por aí.